Polícia Civil prendeu 2 homens suspeitos de chefiar o tráfico no Morro do Papagaio, aqui na capital. Eles roubavam veículos que eram trocados por drogas no Paraguai. Carlos Polícia, como é conhecido, é ex-policial militar. Ele está condenado a 38 anos de prisão por 3 homicídios e um roubo. Ele e seu braço direito, no roubo de veículos, já estão à disposição da Justiça. Ele, por ter treinamento militar e conhecimento forte de armamento, coordenava também a questão da defesa da boca de fumo do Morro do Papagaio. A prisão de Maxiliano foi efetuada na segunda-feira, em uma casa na barragem Santa Lúcia. Uma submetralhadora também foi apreendida. Na apresentação, apenas Maxiliano se pronunciou e negou o envolvimento com o crime. Não sou traficante não, doutor. Não é, né? De maneira alguma. O que o pessoal está falando que é, rapaz? Eu não sou traficante não. Mexo com passeio, não mexo com nada disso não. Ainda na manhã de hoje, a Polícia Civil apresentou 3 indivíduos que faziam parte de uma quadrilha que roubou o carro de um policial. Os mandados foram cumpridos nos bairros Engenho Nogueira e Jardim Alvorada. Os indivíduos são Tairone Alves dos Santos, Patrick Lopes da Silva e Jorge Luiz de Almeida. Mais 2 mandados de busca e apreensão estão em abertos. São 2 mulheres que participaram da ação, mas não foram encontradas. Um revólver calibre 32 também foi apreendido com os criminosos. A Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva contra um jovem de 30 anos, suspeito de abusar de uma criança de 12 em agosto deste ano. O crime aconteceu na casa da vítima, no bairro Parque São José, na região oeste de Belo Horizonte. Depois de invadir a casa, o homem surpreendeu a adolescente. Além do abuso sexual, ele vai responder também por posse de arma. Tá aí a imagem dele aí, ó. Abusar de uma criança, de uma menina de apenas 12 anos de idade. Pelo menos essa é a suspeita da polícia. Vamos esperar que eles façam alguma coisa. A Prefeitura apresentou hoje os resultados de mais uma etapa das ações de limpeza da Lagoa da Pampulha. Os investimentos chegam a 30 milhões de reais. O trabalho de recuperação da água da Lagoa da Pampulha começou em março e já apresenta um resultado positivo. Os números são de amostras coletadas em junho e mostram que houve uma redução dos índices de fósforo e coliformes fecais na lagoa. O objetivo é que a água atinja a classe 3, ou seja, própria para pesca amadora e recreação. Com a terceira amostragem captada em junho, demonstra que o contrato está superando as metas parciais. Isso é uma notícia muito boa e o próprio aspecto da lagoa demonstra isso para quem frequenta ali as suas margens. A tecnologia usada na recuperação da água da Lagoa da Pampulha utiliza 2 produtos chamados de remediadores e que são certificados pelo IBAMA. Um serve para acabar com o excesso de matéria orgânica e outro para evitar a proliferação de algas. Segundo a Prefeitura, até o final do ano, as metas de qualidade da água serão alcançadas. Esse trabalho vai continuar até o final do ano, trabalho de choque no espelho d'água e no próximo ano um trabalho de manutenção e também de ataque no leito de todos os córregos que desaguam na Pampulha e acompanhamento da qualidade também nos córregos, de forma a checar a qualidade, digamos assim, a extensão do trabalho que a Copasa está fazendo de captação de esgoto em toda a bacia. Um outro desafio é acabar com o lixo que polui o espelho d'água da lagoa. Atualmente, 2 barcos e uma balsa retiram por dia cerca de 10 toneladas de lixo da água. Eu pedi à Sudecap que estudasse uma possibilidade, inclusive ver o que se faz no exterior. A própria Copasa tem alguma solução nesse aspecto, de fazer uma grade, ou sucessivas grades removíveis ao longo dos cursos d'água para segurar esse lixo no córrego antes que ele chegue à lagoa e recolhê-lo, então, antes disso. Os investimentos na Previdência Privada cresceram no primeiro semestre desse ano em comparação com o mesmo período do ano passado. O aumento chega a 13%, mas muita gente não sabe quais são as vantagens e desvantagens de fazer esse tipo de investimento.
A atual situação econômica do país e a insegurança fizeram com que Henrique optasse por pagar a previdência privada. A gente procura uma previdência privada para complementar nossas aposentadorias e ter uma aposentadoria mais firme no futuro, né? Uma condição de vida melhor no futuro. Os investimentos na previdência privada cresceram 13% no primeiro semestre deste ano, comparado ao mesmo período do ano passado. O contribuinte pode optar por duas modalidades: o PGBL, que é indicado para quem declara imposto de renda pelo formulário completo, e o VGBL, para quem declara de forma simplificada, se encontra na faixa de isenção ou já atingiu o limite de dedução previsto pela Previdência Complementar, 12% da renda bruta. Os tipos de previdência complementar, de previdência privada, elas são a previdência complementar aberta e a fechada. A aberta, ela, como o próprio nome diz, ela é aberta a qualquer cidadão que vá a uma instituição financeira e procure fazer um plano de investimento de acordo com as regras daquela instituição financeira autorizada pelo governo federal. A previdência privada, fechada, ela é de um grupo restrito de trabalhadores, como, por exemplo, os advogados na OAB. O número de brasileiros que investiram em previdência privada passou de 12 milhões no primeiro semestre de 2016. E é importante ressaltar que, mesmo pagando a previdência complementar, o contribuinte não deve deixar de pagar o INSS. É importante que as pessoas paguem a previdência pública e não se esqueçam disso, que a previdência privada ela vem complementar essa renda no momento de aposentadoria ou, eventualmente, de pensão por morte. A previdência privada ela pode ser uma boa oportunidade de investimento esse a longo prazo. Eu estou falando aqui de 20, de 30 anos de investimento em média. Foi preso hoje o secretário de Governo e Relações Institucionais de Mariana, na região central de Minas, Edivaldo Santos de Andrade. Segundo a Polícia Civil, a prisão preventiva é fruto de uma investigação do Ministério Público, que também inclui o cumprimento de mandados de busca e apreensão na casa do secretário e na sede da Prefeitura. Edivaldo é acusado de cometer crimes como dispensa indevida de licitação e afastamento de licitantes, quando uma função pública é usada para obter vantagens. Crimes que têm penas de 3 a 8 anos de prisão, além de multas. A Prefeitura de Mariana não comentou o caso. Vamos agora para o sul de Minas. Por lá, a paisagem ficou branca. É a floração do café que chegou mais cedo neste ano. Os cafezais estão brancos, cobertos por um mar de flores. Os cafeicultores esperavam a florada para a segunda metade de setembro, mas ela chegou quase um mês antes. Essa florada antecipada nos cafezais do sul de Minas é uma boa notícia para o produtor, já que a base de cada flor pode se transformar em um grão na próxima safra. Apesar disso, muitos cafeicultores ainda estão receosos quanto ao futuro da colheita. Paulo é um desses produtores. Mesmo com os pés repletos de flores, ele prefere ter cautela com a colheita do próximo ano. Pode ser que essa florada também não vingue, né? Porque a gente precisa de umidade nos dias seguintes à florada para que ela possa vingar e se tornar frutos, né? Com a florada antecipada, esse agrônomo destaca que a colheita também deve começar mais cedo em 2017. A antecipação da florada pode iniciar a colheita um pouquinho na próxima safra, né? Mas para que essa colheita seja boa, daqui para frente tudo depende do clima. Caso o tempo fique seco nos próximos dias, a produção do café pode ser prejudicada, com maturação dos grãos heterogênea, com grãos secos e maduros ao mesmo tempo. Se faltar umidade no solo, esse pegamento agora será prejudicado, essa florada será prejudicada pela falta de água no solo. Então nós vamos depender um pouco aí das quantidades de chuva que pode acontecer nos próximos dias. Para Paulo, resta então esperar e torcer pela chuva, que pode trazer com ela uma safra favorável no ano que vem. O que a gente tem ouvido de previsões climáticas é que vão acontecer chuvas abaixo da média. Então a nossa expectativa de safra é que não aconteça uma super safra, seja uma safra média. Depois do intervalo tem eleições. A entrevista de hoje é com Maria da Consolação, candidata à Prefeitura da capital. E a gente fala ainda sobre a explosão de uma agência bancária em Caeté, na região metropolitana. A gente volta logo depois do nosso intervalo. Até já. Eleições 2018.
9h16. O Jornal Band Minas faz nesta semana uma série de entrevistas com candidatos à prefeitura da capital. Os convidados foram Vanessa Portugal, Eros Biondini e Maria da Consolação. Os três que não participaram do debate promovido pela Band no último dia 30. O tempo de entrevista é de 5 minutos. A ordem de participação foi definida em sorteio com representantes de cada candidato. Hoje, nós recebemos a candidata Maria da Consolação. Candidata, muito boa noite e obrigado pela presença da senhora aqui com a gente. Boa noite. E eu vou começar fazendo a primeira pergunta que a gente fez no debate. Por que a senhora acredita que merece ser prefeita de Belo Horizonte? 5 minutos a partir de agora. Eu nasci e cresci em Belo Horizonte, eu sou uma mulher que participo das lutas sociais, uma mulher que tem muita esperança e represento um coletivo de pessoas na nossa chapa da Frente de Esquerda BH Socialista que tem muita esperança. São pessoas que lutam todos os dias por direitos à saúde, educação, moradia, transporte, lazer, cultura, contra o racismo, contra o machismo, contra a homo-lesbo-transfobia. Portanto, é uma chapa de pessoas que têm muita esperança. E nós que acreditamos que nós que lutamos para melhorar a vida, lutamos para melhorar o mundo, mudar esse mundo, nós temos os nossos sonhos, eles podem governar a cidade para trazer vida com dignidade para todas as pessoas. Candidata, na opinião da senhora, quais são hoje as principais necessidades da nossa cidade? A nossa cidade, ela precisa voltar a ser das pessoas. Hoje a nossa cidade, ela está sendo privatizada. A atual administração tem privatizado a saúde, a educação, tentado privatizar os parques, privatizar os cemitérios. A atual administração, ela entra na justiça contra a população. Então, nós acreditamos que o maior desafio é fazer com que a cidade volte a ser das pessoas e deixe de ser das empresas. Por isso, nós vamos fazer auditoria pública na dívida, porque os recursos públicos, eles têm que ser utilizados para melhorar a vida da população e não para enriquecer os banqueiros, as grandes construtoras, as empresas dos ônibus, porque não é falta de dinheiro que nós temos hoje no país. Nós temos muito dinheiro. O problema no nosso país é a falta de distribuição de renda e de riqueza entre a população. E os muito ricos, com muita ganância, para acumular muito dinheiro e retirar direitos da população. Pois é, qual que vai ser o grande obstáculo aí, o maior desafio da senhora? A senhora já começou a falar sobre isso, né? O maior desafio para as nossas cidades não é só o maior desafio para, se eu tiver a honra de ser a prefeita dessa cidade, se a população concordar com as nossas propostas, é o maior desafio para a nossa população hoje no país. Hoje nós vivemos um golpe. Que as pessoas podem, nós tivemos diferença com o governo da presidenta Dilma, mas ela foi eleita. Hoje os 100 votos, eles se apoderaram do poder e eles estão votando propostas que acabam com o SUS como direito público, querem privatizar a saúde, privatizar a educação, eles querem aumentar o tempo para a aposentadoria, eles querem retirar os direitos trabalhistas, eles estão vindo com muita força sobre nós e nós temos que resistir. Então, o maior desafio é um convite que nós fazemos. Nós temos que ocupar as ruas, fora Temer. Nós queremos novas eleições nesse país, diretas já. Nós precisamos garantir a democracia no nosso país. Esse é um desafio coletivo. E o que a senhora pretende fazer especificamente na área da saúde? Então, esse debate passa pela questão nacional. Nós defendemos o SUS 100% público. Defendemos que tem que ter uma resolutividade da entrada do atendimento, passando pelas as consultas especializadas até a necessidade de cirurgias, o prazo tem que ser menor. Para isso, nós precisamos valorizar quem trabalha, todos os profissionais da área da saúde, e vamos investir 100% dos recursos na saúde pública. A questão que se coloca é, o governo golpista quer privatizar a saúde. E tem pessoas hoje em Belo Horizonte, candidaturas, que são ou deputados federais ou participaram desse processo, que falam para a população, nós vamos melhorar a sua vida. No entanto, estão em Brasília ou pessoalmente, ou seus partidos, votando para a privatização da nossa saúde. Segurança pública, candidata. Uma cidade mais segura é uma cidade que garanta mais direitos. Essa ideia de colocar muita polícia na rua não resolve o problema. Porque um dos lugares onde nós sofremos maior violência, nós mulheres, crianças e idosos, é dentro de casa. Então, garantir mais direitos para todo mundo, garante mais segurança para todas as pessoas. Mobilidade urbana. Nós vamos enfrentar o poder das empresas de ônibus, vamos rever os contratos, vamos reduzir o preço da passagem, desencantar o metrô e vamos fazer uma discussão da cidade que tem que garantir
o direito de ir e vir. É nesse sentido que nós fazemos um convite a você. Investigue as vidas de todas as candidaturas, conheça as nossas propostas nas redes sociais, Maria da Consolação, e convidamos você a votar Maria 50, a garantir que tenhamos presença nos debates da televisão e participe das nossas campanhas. Queremos as mulheres no debate, nós somos a maioria da população, a maioria do eleitorado, e nós temos propostas concretas para Belo Horizonte. Venha conosco, nós estivemos nas últimas eleições em terceiro lugar. Se cada pessoa que votou Maria 50 em 2012 fizer uma campanha para conseguir mais 5 votos, nós estaremos no segundo turno. Então, se você concorda com as nossas propostas, participe conosco. Obrigado pela presença da senhora. Depois do intervalo, nós temos dicas para o seu fim de semana na nossa agenda cultural. E ainda, a polícia procura grupo que explodiu a agência bancária em Caeté na madrugada de hoje. É já depois do intervalo. Ainda não foram identificados os suspeitos de invadir uma agência bancária e explodir 3 caixas eletrônicos na madrugada de hoje em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. 5 homens entraram na agência e destruíram os caixas. Na fuga, eles abandonaram um carro perto do local com a chave na ignição. A polícia militar não informou se os bandidos conseguiram roubar algum dinheiro. Tá aí as imagens, né? Olha lá o que eles arrumaram. Hora de ver as atrações culturais da nossa agenda. Boa noite para você, Matheus Arvelos. O que tem para fazer no fim de semana? Boa noite, pessoal. Olha só que delícia a gente voltando do feriado e já pensando no fim de semana, bom demais, né? E vai ser melhor ainda para quem gosta de sertanejo e que vão poder assistir uma série de shows dos melhores do gênero, é o Festeja, que vai acontecer no Meg Space em Santa Luzia, aqui pertinho de BH. Olha quem vem. Marília Mendonça, que tá mais do que estourada nas rádios, junto dela Maiara e Maraísa, Zé Neto e Cristiano, Gustavo Lima, Aviões do Forró e ainda Wesley Safadão. Sensacional, né, gente? É sábado a partir de 2 da tarde. Os ingressos custam a partir de R$ 70 a inteira e podem ser comprados pelo site nenete.com.br. Para quem é fã do rock, tem o show do Atom, que faz um cover aí de Pink Floyd. É claro, vai relembrar os sucessos do grupo em uma apresentação recheada de alta tecnologia, com projeções, artes digitais e por aí vai. No palco, sons como Dark Side of the Moon, Wish You Were Here e várias outras músicas da banda, que é referência mundial no rock. É sábado, às 9 da noite, no Cine Teatro Brasil Valorec, entradas a R$ 100 a inteira. Nas telonas, estreia de Herança de Sangue, que conta a história de John Link, interpretado por Mel Gibson, que vive em um trailer no meio do deserto da Califórnia e que também serve como um estúdio de tatuagem, bem legal. Vivendo longe do ambiente de drogas e violência, afinal de contas, ele tá no deserto, né, gente? Ele tem o cotidiano afetado pela chegada de uma criança, que na verdade é a filha dele que estava desaparecida e jurada de morte por traficantes. Ele vai fazer de tudo para proteger a menina, um filmão que estreou hoje em todas as salas de cinema do Brasil. Corre lá, não vai perder. E para terminar, tem o Grupo Corpo, que faz a apresentação da primeira turnê nacional depois da comemoração dos 40 anos da companhia. É em dose dupla. O público vai ver o mesmo programa, 2 espetáculos coreografados por Rodrigo Pederneiras, o Dança Sinfônica e o Lecuana. É no Palácio das Artes até domingo, hoje, amanhã e sábado, às 8h30 da noite, no domingo às 7h. Entradas a R$ 90. Gente, essas foram as minhas dicas para vocês. Na semana que vem tem muito mais, com certeza. Eu volto na quinta-feira. Até lá, tchau. Tchau, Matheus. Obrigado. Acontece até sábado a 12ª edição do Fest Lingerie, um dos mais importantes eventos da moda íntima, praia e fitness de Minas Gerais. Juruáia, no sul do estado, espera receber mais de 15 mil visitantes. Em cada uma das lojas participantes, os variados tipos e cores das peças mostram o que será tendência nessa primavera-verão. São pelo menos 32 marcas produzidas no polo de Juruáia, disponíveis na Fest Lingerie para chamar a atenção dos compradores. Daniela, por exemplo, veio de Araras, no interior de São Paulo, para conferir de perto as novidades do segmento. A gente veio para cá para levar a novidade para lá para ver se dá certo. E dá, porque mulherada adora, né? Nessa edição, as lojas participantes apostam principalmente em uma peça feita para ser o centro das atenções, o strap bra, um sutiã feito para aparecer sob as roupas e ser o charme do visual. Além de peças íntimas, a feira traz também a moda praia e fitness. A aposta visa aumentar a participação no mercado pela cidade, que já é responsável por 15% de toda a produção nacional no segmento de roupas íntimas. O cliente que vem até o polo, ele
encontra tudo isso aqui, sem precisar de ir a outro lugar procurar, porque Juruá agora tem uma diversidade grande também de produtos. Em cada canto da cidade, o que não faltam são opções. Bom para quem gosta de se atualizar e estar sempre de olho nas tendências de cada estação. Juruá é referência, um lugar maravilhoso, as peças são maravilhosas, é lindo. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, esteve hoje em um evento organizado pela revista Viver Brasil, na pauta política e economia. O evento Cenário Brasil faz parte do projeto Conexão Empresarial, idealizado pela VB Comunicação. E na manhã de hoje reuniu várias autoridades e empresários de Minas Gerais. O objetivo por aqui é gerar conhecimento, fortalecer relações e debater ideias. No momento em que o Brasil se discute todas as questões relacionadas à política, à economia, não tem a menor dúvida que com muito trabalho e com a habilidade de bons personagens na política brasileira, se Deus quiser, a gente vai ter um fim aí nos próximos tempos para um novo recomeço do Brasil. O convidado pela revista Viver Brasil foi o presidente da Câmara e o primeiro na lista de sucessão para a presidência da República, Rodrigo Maia, que palestrou e debateu principalmente sobre a atual situação econômica e política do país. A grande missão desse governo nos próximos meses é organizar uma pauta junto com o Congresso para que a gente possa reformar o Estado e garantir os direitos futuros dos brasileiros que foram de certa forma, nessa herança, deixados de lado. O deputado falou sobre assuntos polêmicos, como o processo de cassação de Eduardo Cunha, a reforma da Previdência e as prioridades do governo Temer. Se deixar tudo como está, daqui a pouco a Previdência vai estar insolvente. Os estados vão perder a condição de pagar o salário dos seus servidores. Então é muito importante que se construa uma agenda de consenso, né, da sociedade com o governo federal e com os governos dos estados também. Com a mudança na presidência da República, a expectativa é que o cenário econômico do Brasil também mude. Para autoridades e empresários presentes aqui no encontro, essas melhorias devem começar em breve. Depois de uma crise vem uma estabilidade. A gente espera que o Brasil entre nesse período de estabilidade, permita um crescimento da economia. Com o crescimento da economia, cresce o número de empregos e aí se estabiliza a assistência à população. Todos nós temos muitos projetos, muitas reformas nas casas legislativas e precisamos agora que esse negócio deslanche finalmente. Não tem a menor condição do governo aumentar mais os impostos. Acredito que ele tem que começar a fazer a parte dele, né? É reduzir os gastos, reduzir os desperdícios, como nós fazemos em nossa empresa todo dia. Eu acredito que se nós nos uníssemos, nós podíamos fazer um país melhor e olha, e não precisa de muito tempo não, precisamos só de determinação e liderança política para isso. O Brasil precisa enfrentar esse momento e fazer as reformas tão requisitadas e indispensáveis para que o país possa, por vir para a sua população, renovar as esperanças de um futuro melhor. E uma última notícia. Morreu na tarde de hoje o investigador da Polícia Civil Vinícius de Moraes Mendes, baleado durante uma tentativa de assalto na região da Pampulha, em Belo Horizonte, na noite da última terça-feira. Vinícius teve morte cerebral. A Polícia Civil encontrou agora há pouco um dos suspeitos do crime. De acordo, inclusive, com as informações da família dele, os órgãos vão ser doados, né? Uma atitude aí para tentar salvar alguma vida depois desse crime absurdo, né, Gisele? É isso aí. E a nossa edição de hoje termina aqui. Uma ótima noite a todos. A gente volta amanhã às 10:50. Fique agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau, gente.